Primeira live do ano e vamos começar, né? Um pouquinho de polêmica, não vou dizer nem polêmica, mas vamos começar entregando conteúdo de valor para ajudar a galera e principalmente a minha missão aqui, meus amigos, basicamente, é não deixar vocês caírem em golpe de guru, não deixarem vocês perderem dinheiro com estratégias, ações, ferramentas e sei lá o que essa galera inventa por aí. Primeiro ponto, eu estou nesse mercado há cerca de 7 anos, né? Comecei em 2019, eu já vi o drop, o mercado de e-commerce acabar várias vezes, né? Todo mundo falou que o mercado ia morrer, que o mercado ia acabar, e toda vez que isso acontecia, eu fortalecia cada vez mais minhas operações e ganhava mais dinheiro. Hoje são 38 lojas, mais de 40 milhões de faturamento. E faturamento para mim é métrica de vaidade. Não quer dizer nada. Eu posso garantir para vocês que a minha margem hoje é maior do que muita gente que tem por aí. Mas eu não quero falar com vocês sobre isso, tá? O que eu quero falar com vocês hoje é algo muito importante e é sobre essa questão do imposto do Meta para ninguém fazer besteira. Primeiro ponto, galera, presta atenção aqui no que eu vou falar, tá? Eu tô vendo muita gente comentando sobre esse imposto, falando que precisa mudar a conta de anúncio do país, que tem que rodar tráfego fora do país, que tem que usar BM estrangeira. O pessoal tá viajando, tá? E isso que eu vou falar para você aqui não é opinião, é leitura de plataforma e experiência de mercado. Primeiro ponto, tá? Que você tem que entender dentro do seu negócio. Você é empresário, começa por aí. Primeiro ponto é esse. Burlar o imposto não é economia. É basicamente você criar um passivo invisível. O Meta, o Google e todas as fontes de tráfego, elas cruzam os dados da sua BM, da sua conta de anúncio. Ela vai cruzar o país da BM, ela vai verificar o método de pagamento. Ok, você trocou o país da BM e o método de pagamento, mas vai cruzar o IP de acesso e tem uma coisa que não tem como você mudar. O domínio aonde está registrado, o domínio do checkout e a moeda na qual você está rodando seu anúncio, ou melhor, a moeda na qual a sua loja está vendendo. E esse padrão de comportamento da conta, quando ele não existe, né, país, IP, dados, moeda, URL do site, quando ele não existe, a plataforma ela entende que não está gerando congruência. E o que é que ela vai fazer? Basicamente, ela não vai te avisar nada, ela só vai começar a reduzir a entrega do seu anúncio. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Por exemplo, quem aqui roda global e percebeu que quando começou a rodar com a conta do Brasil, não teve um alcance tão bom. Tem muita gente que roda global que a dica que eu dou qual é? Pega e abra uma conta no país que você vai rodar. Abra uma conta no país que você vai rodar e utilize a URL do país que você vai rodar. Vou dar um exemplo. William Polo. Cara, se eu quero rodar no Reino Unido, é williampolo.uk. E eu abro uma BM do Reino Unido. Se eu quero rodar na Alemanha, da mesma forma. Se eu quero rodar na Holanda, na Polônia, em Portugal, Espanha, williampolo.es. Por quê? Cria congruência. E o Meta e o Google e as fontes de tráfego, elas tendem a entregar mais o seu anúncio. Quando isso não acontece, quando não existe essa congruência, o seu alcance ele vai ser reduzido. Só que o Meta ele não vai te falar nada disso. Eu estou falando para vocês algo com experiência de campo de batalha. De eu pegar a mesma loja, né? Ela estava .com, estava rodando na Europa. Eu peguei o mesmo público, a mesma estratégia, a mesma segmentação. Eu só tirei de .com para .uk e troquei a conta de anúncio. Ao invés de ser uma conta brasileira rodando na Europa, eu coloquei uma conta com os dados do Reino Unido, que nós abrimos empresa lá. Cara, a mesma estratégia. Não mudou nada. Os mesmos criativos. A entrega foi muito maior. O meu ROAS foi muito melhor. O meu ROI foi muito maior. E isso que eu estou falando aqui, tem gente que vende curso de global aí que nunca falou para vocês. Tem gente que vende curso de global que nunca falou para vocês. E eu não me considero especialista em global, apesar de faturar muito. Eu me considero especialista no Brasil. Eu tenho muito resultado no global, só que, cara,
eu tenho humildade suficiente que o cara que faturou 2, 3 milhões de euros não é ainda, no meu caso, não é ainda especialista em nada. Quando eu chegar em 10 milhões, sei lá, aí eu começo a falar, cara, eu sou foda nisso. Mas até lá, eu sou apenas uma criança. Mas continuando, tá? Quando não existe a congruência entre conta de anúncio, entre URL, moeda, o Meta vai limitar o seu alcance, o Google vai limitar o seu alcance, e quando você percebeu, a sua conta morreu. E você vai pagar o imposto de outra forma, perdendo dinheiro na sua conta de anúncio. A escolha é sua. E aí, vamos lá, falar algo com vocês também, assim, que ninguém conta, tá? Quando você roda o tráfego fora do Brasil, existem outros custos escondidos que você tem que colocar na balança. Exemplo, tem o spread cambial. Você vai mandar o dinheiro para fora, tu vai ter o spread cambial. Ninguém está falando isso. Ah, troca a conta, bota uma BM americana. Beleza. Tem o IOF que você vai pagar. Ah, Guga, mas eu mando dinheiro por cripto. Boa sorte. Você vai ficar no radar da Interpol, da PF, pode ficar tranquilo. A conta chega. Tem a taxa de intermediação do banco. Você acha que você vai criar uma conta, um cartão global e eles não vão te cobrar nada? E aí tem um ponto importante. Tem o risco de você perder a conta com saldo, risco de chargeback e o pior de tudo, dificuldade em problemas contábeis. Como é que você vai declarar que você, certo, tem uma empresa no Brasil e está transferindo esse dinheiro todo para fora? Porque assim, conta de anúncio, eu mesmo aqui invisto papo de múltiplos 6 dígitos ao mês. Como é que eu vou declarar isso? Estou pegando meu dinheiro e mandando para fora? E estou faturando no Brasil? Peraí, a Receita vai olhar para minha cara, meu amigo, vem cá. Vamos conversar aqui, vamos bater um papozinho aqui, vamos auditar a sua empresa e vão achar alguma coisa, meu amigo, e você vai se fuder. Então, o pessoal, a guruzada aqui, cara, os caras estão falando merda, nem operação tem. E os que têm operação, a maioria tem muita gente boa, tá? Não vou ser hipócrita, pelo amor, tem muita gente boa no nosso mercado. Tem muito cara que tem curso, que o cara é foda, o cara tem conhecimento, o cara tem conteúdo, o cara tem resultado. Mas a grande maioria, gritante, é guruzinho safado, filho da puta, que não tem operação que dá golpe. Que vende réplica, que vende black, que vende drop sem shipping, que vende não entrega. E os caras estão cagando regra para vocês de uma forma que eles não têm campo de batalha. E a galera tá comprando essa ideia. E eu me senti na obrigação de vir aqui jogar real. Porque, mano, muita gente vai se fuder porque não tá pensando como empresário, e porque não é empresário, porque tá ouvindo o cara que também não é empresário. Tá? Só para você entender, você vai estar economizando ali, ao invés de você pagar os 12%, você vai estar pagando muito mais caro quando você botar spread, OF, risco, taxas, a diminuição da entrega da sua conta. E tem um outro erro, que esse aqui, cara, eu me acabei de dar risada. Eu vi um cara famoso do mercado, um cara com mais de 100 mil seguidores. O cara largou e falou assim, troca a BM, coloca a BM nova. Mano, existe algo chamado inteligência de conta. O pessoal fala, o pixel aquecido. Primeiro mito, pixel não faz porra nenhuma. O pixel ele não faz nada. O pixel ele é só um agente que informa os eventos para o meta da sua conta. Tipo, o usuário X, o Google entrou na loja, clicou em qual botão, qual a origem do Google, qual a IP do Google, qual a localização do Google. O pixel ele não faz nada. O que te dá otimização de conta são os dados que o pixel envia. Por isso que é bom você ter um pixel bem configurado, porque quanto mais dados você conseguir enviar, melhor. Só que tem uma parada, se você, por um acaso, trocar a sua conta, trocar a sua BM, trocar a sua conta de anúncio para de um outro país, você vai zerar tudo. Todo aquele aprendizado de máquina que você teve, você vai perder. Você vai começar do zero. E aí é aquele ponto que eu tô te dizendo, cara, o cara que tá falando isso, troca a BM, mano, o cara não tem operação. Eu tenho contas aqui que estão rodando há 4, 5 anos, com um bom desempenho. Eu vou parar a minha operação e vou tentar a sorte e
perder toda a inteligência de máquina que eu tenho por causa disso? Ah, beleza, o imposto é certo? Não, eu não concordo com esse imposto. Pelo contrário, eu acho um absurdo. Só que o Meta, ele sempre pagou esse imposto, era 6%. Aí o governo aumentou para 12%. O Meta, ao invés de repassar para a gente a diferença, ele simplesmente aumentou a lucratividade dele. E como ele tem um churn muito baixo, tipo, quem anuncia no Meta não vai parar de anunciar no Meta, eles sabem disso. Então o que eles fazem? Vou repassar pro cliente e que se foda. E foi isso que aconteceu. Imposto sempre existiu. Esse imposto ele não está sendo cobrado agora, ele está sendo repassado pelo Meta, porque o Meta ele quer melhorar a sua margem. É outra coisa que ninguém está falando, galera. Ah, o imposto foi criado agora. Não, não foi. Esse imposto sempre existiu. A diferença é, pagava-se 6%, o Meta arcava com esse imposto. Agora, o Meta está repassando integralmente o imposto para o anunciante. E o que acontece? Se você troca a tua BM, a tua conta, os teus dados para uma outra conta, um outro país, toda a otimização de máquina que você construiu foi perdida. E, consequentemente, você vai perder muito mais dinheiro do que pagar os 12% de imposto. Quem está falando para vocês criarem contas novas é quem não tem marca, quem não tem branding. Pega um cara grande do mercado que tem operação real e fala para ele trocar a BM dele, vê se ele vai fazer isso. Não vai. Só se ele for mentiroso ou maluco. Se ele falar que vai fazer, ele é mentiroso, ele é maluco. Não vai. Não vai. Então, muito cuidado, tá, em relação a isso. Outra coisa, em questão de rodar anúncio, tá? Como eu disse anteriormente, o Meta, ele prioriza, tá, a congruência geográfica. Contas de anúncio com o URL do país, com a moeda do país, tendem a ter uma entrega maior. É assim que funciona. Conta da Europa, conta dos Estados Unidos, rodando do Brasil, ela nunca vai ter a mesma performance de uma conta brasileira, com os dados de pagamento brasileiro, com toda a congruência Brasil. Moeda, IP, não vai. Não vai. Sem falar que existe um risco muito grande de bloqueio, porque você vai estar usando dados de terceiros que podem ter sido vendidos para outros e outros e outros, a não ser que você tenha uma empresa aberta lá fora. Aí pode ser interessante você tendo a empresa, tendo o ITIN, tendo tudo muito bem organizado para você não correr o risco de bloqueio. Mas ainda assim você vai ter uma limitação da entrega da sua conta de anúncio. E isso que eu estou falando para você não é teoria, é engenharia. São diretrizes da própria plataforma. Algo que ninguém fala. Tá? Então, muita atenção nesse ponto. E eu vou deixar algo bem claro para vocês aqui. O mercado ele não ficou ruim. Pessoal, eu peguei a época da greve dos Correios, taxação, receita. Cara, peguei tanto problema que deu no mercado de e-commerce de drop no Brasil. Todos os meus mentorados, antes de chegar à taxação dos 20%, dos 12%, dos 20% que estava tendo do AliExpress, todos eles eu falei, galera, já repassa o preço. Ah, Guga, mas eu tenho medo. Cara, repassa, o cliente paga. O cliente paga. Todo mundo repassou. E todo mundo ganhou dinheiro. O que vai acontecer nos próximos dias? Tá? A galera que não é profissional, a galera que não está no game de verdade, vai começar a ouvir a guruzada, vai começar a ouvir essa galera que fica vendendo o sonho, né? E vai querer sair do Brasil, tirar a operação do Brasil. Eu só desejo boa sorte. E para quem está no Brasil, principalmente para quem me segue, principalmente para quem é aluno meu, galera, vamos surfar uma onda ainda melhor. Se o Brasil é um oceano azul, cara, vai ficar ainda melhor. Porque o nível de profissionalização do mercado está muito maior. E isso é uma vantagem estratégica para quem trabalha de forma séria. E sobre a questão do imposto, como eu falei nos stories anteriormente, não é exclusividade do Brasil. Esse imposto ele sempre existiu, só que era um imposto de 6% que agora está sendo repassado integralmente, aumentou para 12%, e o Meta está passando integralmente para o usuário anunciante. Mas esse imposto ele sempre existiu. Se vocês estão achando pouco, 12%, pode ficar tranquilo. Colômbia, 19%. Eu tenho um sócio meu, Thiago Trentin, ele tem empresa aberta na Colômbia, na época ele segue essa congruência que eu falo, o cara fatura aí $500 mil pedido pago mês.
Ele falando Guga, eu tava pensando em migrar para lá. Cara, não vale a pena. Não vale. Bota tudo para poder pagar o imposto lá. Tipo assim, trocar minha conta do Brasil, né? A conta do Brasil para lá não vale a pena. Porque ela é de 19%. Europa vai de 19% a 25%. México também tem imposto. Então não é exclusividade. No mundo inteiro está sendo taxado a questão dos anunciantes. Dos anúncios, na verdade. E o trabalho que você vai ter que fazer, basicamente, é só um. O mercado está mais concorrido? Tá. Existem custos que estão inerentes à plataforma? Existem. Agora você, mais do que nunca, precisa aprender a melhorar a sua estrutura. Agora, mais do que nunca, você precisa entender que o jogo não é o tráfego pago. O jogo é LTV, o jogo é ROAS. É você ser dono dos pontos de contato com o seu cliente. É você ter uma boa lista de e-mail. É você ter uma boa lista de transmissão no WhatsApp. É você ter grupos no WhatsApp. É você ter aplicativo da sua loja. É você ter várias e várias e várias ações e funções que não dependem única e exclusivamente do tráfego. Outra coisa, se você roda anúncio ainda naquele modelo de vendeu duplica, não vendeu mata, cara, agora vai ficar ainda mais difícil. Por que eu estou falando isso? O mercado está mais sofisticado. Hoje, o que manda um game chama-se ROAS. Se você não trabalha com um ROAS elevado, o risco de você perder dinheiro é muito grande. Eu não estou falando de você só... eu falo de você quebrar mesmo, de você chegar a falir. O risco de você perder dinheiro é muito grande. Então, agora, mais do que nunca, você precisa aprender a rodar o Meta, o Google e as fontes de tráfego de forma estratégica, de forma técnica, de uma forma muito bem feita. E vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou até colocar minha lapelazinha aqui. Tá. Deixa eu colocar pra cá, pera aí. Eu sou meio lerdo. Eu tenho 2 metros de altura, mano. Sou meio... Todo cara que passou de 1,85 ele é meio lerdo, tá? Pra quem não sabe. Ó. Vou até atualizar aqui pra vocês verem. Atualizar. Tá, atualizando. Mês de janeiro. Esse mês de janeiro. ROAS de 100... O ROAS geral da conta, 7,19. Isso aqui só dessa conta, mas as minhas campanhas, ROAS de 100, ROAS de 30, ROAS de 29, ROAS de 24, ROAS de 18. Ah, Google, e por que essas aqui não estão tendo venda? Porque são campanhas que utilizam estratégia de compra de dados. Então eu trabalho de uma forma totalmente diferente. Mas se eu botar aqui valor de conversão, por exemplo, a minha campanha que mais vendeu foi essa, 6 mil, eu estou com ROAS de 9. A segunda que mais vendeu... Estou com ROAS de 14. Aí vou puxar aqui, né, 30 dias. Bora lá? A minha campanha que mais vendeu 30 dias, está contabilizando o ano passado, né, dezembro ainda. A minha campanha que mais vendeu, 28 mil, ROAS de 10. ROAS de 28, ROAS de 7. E é aquilo que eu falo. Papagaio fala, quem tem boca fala o que quer. Mas mostrar na prática como a gente faz, são poucos. E qual é o meu objetivo aqui? Não é ficar mostrando meus resultados, é você entender que em 2026 você precisa trabalhar com uma margem melhor, você precisa aprender a rodar o tráfego no Meta de forma estratégica, você precisa otimizar as suas campanhas para extrair o máximo de resultado. Se você está com um ROAS baixo na sua operação, o risco que você tem de nos próximos dias, nos próximos meses, quebrar é muito grande. E não é fugindo do Brasil, não é criando BM, como eu disse anteriormente aqui na live, fora que você vai se salvar. Pelo contrário, se com a conta Brasil, com os dados do Brasil, você está com uma margem ruim, eu garanto que você, abrindo empresa fora e tentando rodar no Brasil, a sua margem vai continuar pior. Vai piorar, na verdade, por causa da falta de congruência dos dados da sua estrutura de venda. Seu segredo hoje, a sua opinião, ou melhor, a sua missão agora é fazer mais dinheiro. Você tem que, obrigatoriamente, fazer mais dinheiro com a sua operação. Você tem que, obrigatoriamente, investir mais, investir de forma estratégica em pontos de contato com o teu cliente que não dependem do tráfego pago. Porque, caso contrário,
a chance de você perder grana, quebrar, é muito grande. E minha missão aqui é tentar ajudar vocês, tá? Tentar entregar o máximo de conteúdo, o máximo de resultado. E, porra, aqui tem lives e mais lives de conteúdo gratuito que ajuda muita gente. Eu tava no Drop Summit esse ano, perdão, ano passado. A quantidade de gente que me parou para me agradecer, eu gostei muito disso. E se você teve resultado com o meu conteúdo, me posta, me marca, por favor. Mas voltando, a quantidade de gente que parou para me agradecer, para dar um feedback para mim do conteúdo das lives que eu faço aqui de graça, que virou o jogo, que mudou de vida, vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Enquanto eu tinha guru lá com segurança armado, enquanto eu tinha guru lá com medo, recanteado, com medo de alguém falar alguma coisa, as pessoas vinham me agradecer. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Um trabalho sério, um trabalho para elevar o nível do mercado de e-commerce e drop no Brasil, e um trabalho pautado e voltado em dados. Criando empresários, criando marcas, criando pessoas que vão ter resultado e que serão referência, como assim eu já faço. Outra coisa, até um ponto importante. Se você é aluno meu, se você comprou algum conteúdo meu passado, eu posso te garantir que tudo que eu ensinei nos 6 meses atrás já mudou. Toda a estratégia que eu trabalhei nos outros produtos, né, que eu tenho, todos mudaram. Tudo mudou. Literalmente, tudo mudou. Eu até fico brincando que eu ensino uma parada pra galera da Mestres, da questão de 1 semana, 2 semanas, já vem uma atualização do meta, e eu tenho que ensinar de novo, algo novo, e a galera espreme dinheiro pra caramba disso. A galera espreme resultado. Por quê? Porque eu tô no campo de batalha. Se você falou no meu de algum conteúdo de SEO do passado, cara, tudo mudou. Se você falou no meu de conteúdo do Google, porque eu sou muito conhecido por causa do meu resultado no Google, só que a galera não sabe, eu também sou muito bom no meta. Eu também sou muito bom em e-mail marketing. Mas se você falou no meu de algum conteúdo meu do Google, cara, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Então, o que eu te faço convite é se atualize. Esteja no campo de batalha, se atualize, esteja próximo de pessoas que têm resultado real. Não caiam em papo de guruzinho ostentação, não caiam em hackzinho, em estratégiazinha, tá? Pelo amor de Deus, porque vocês vão se ferrar. E fica a dica. Eu até vi esses dias um anúncio que chegou pra mim assim, se você teve bloqueio na sua conta da Shopify Payments, eu vou te ensinar como desbloquear. Cara, eu vou te fazer liberar o D+2. Meu amigo, só tem uma forma de você não ter bloqueio. Abrir empresa nos Estados Unidos, tendo o ITIN, tendo tudo regularizado. Acabou. Acabou. Essa é a única forma. Mas tem um esqueminha. Vai dar ruim. Você vai cair no radar da Receita, vai cair no radar de evasão de divisa e vai se fuder. E a conta chega, tá? E ela não demora muito. Então, muito cuidado. Enfim, uma livezinha assim de última hora. Tirei a barba, esperava a barba crescer. Fico papada, cara, porra. Esperar a barba crescer um pouquinho de novo. Todo o começo do dia eu tiro a barba. Se vocês virem... Eu até postar um vídeo meu ano passado tirando a barba também. Na virada do ano. Eu sempre faço isso. É bom renovar, né? Sempre é bom começar a dica. Mas vou deixar a barba crescer que eu tô igual o Thiago Andrade. Quando ele tira a barba, ele fica irreconhecível, cara. Eu fiquei até um pouco mais jovem. E pra quem tá falando, Guga, bota cabelo. Cara, eu não quero botar cabelo. Eu já recebi a oferta de um dono da maior clínica de implante do mundo, que é conhecida, amigo nosso, pra botar de graça. Eu não quis. Eu gosto de ser careca. É até uma parada minha. Eu gosto de ser careca. Eu não quero botar cabelo. Só não vou ficar mais tirando a barba. Já cresci até aqui assim. Minha mulher vai odiar. Enfim, meus amigos. Fiquem com Deus. Ótima semana. Quer dizer, ótimo resto de semana, né? Hoje, 19h30, tem Calda Mestres. Atualização da atualização da atualização. Eu vou mostrar para vocês hoje na Mestres como extrair ainda mais resultados das campanhas do Meta e do Google. Fechou? Tamo junto. Valeu. Abraço.